Olá, amados irmãos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Queridos, passando aqui rapidamente para conversar um pouco com vocês sobre esse assunto que vocês estão vendo aí na pauta, no cartaz desse vídeo. Nós vamos tentar falar um pouco com vocês sobre esse assunto. Nós estamos diante, talvez, da maior crise institucional que o meio reformado já passou. As igrejas reformadas, em síntese, tiveram aí muitos tempos de crise, mas nunca houve-se uma proposta tão gigantesca de apostasia como estamos tendo hoje. Sim, já podemos dizer que as igrejas reformadas do Brasil, elas não em termos congregacionais, em termos de congregações, acredito que uma ou outra congregação ainda se mantenha fiel, mas a nível institucional, a nível, como eu posso dizer aos irmãos, a nível colegiados, nacionalmente falando, não tenho nenhuma dúvida que essa banda já tocou. Se nós temos hoje polos de alguns focos de resistência doutrinárias reformadas, esses focos estão justamente nas igrejas de bairro, de igrejas de periferia e assim por diante. Nas metrópoles, nas grandes cidades, não acho que tenha mais essa coisa, não. O presbiterianismo, em síntese, os batistas reformados, em sua maioria convencionais, já apostataram da fé. Isso é notório. Isso daí, quem entende um pouquinho de evangelho, quem anda um pouco com Deus, terá muito problema para chegar a essa conclusão. Terá muito problema se for tentar ser espiritual. Chegará à conclusão rapidamente que dentro de uma mega igreja reformada você não conseguirá de forma alguma atingir uma espiritualidade. E falo de algumas igrejas menores, não todas. Muito poucas igrejas mesmo hoje de cunho reformada e até mesmo de cunho arminiana, por que não dizer isso, consegue ali se manter fiel às suas crenças, às suas próprias doutrinas. Eu lembro que o que fazia as igrejas batistas antigamente arminianas serem arminianas era porque elas defendiam com unhas e dentes a questão do livre-arbítrio e denunciava a todos que o calvinismo era sim uma heresia e não tinha para que isso. De outra sorte também os calvinistas faziam a mesma coisa e todo mundo se entendia também, não havia animosidade entre um e o outro. Mas não é sobre isso que eu quero citar aqui. É sobre o esfriamento da fé, é sobre a corrupção da fé da linha reformada. Como nós chegamos até aqui, irmãos? Como nós chegamos até aqui? Hoje não faz nenhum sentido a pessoa deixar uma seita e servir em uma igreja presbiteriana. Não acho que faça sentido nenhum isso acontecer. Se você está dentro de uma CCB, se você está dentro de uma congregação cristã do Brasil e vai sair para uma mega, hiper, super igreja presbiteriana, eu te aconselho. Se você for lá esperando um evangelho puro, puríssimo mesmo, fique em casa. Deus te livre e guarde disso, de virar um desigrejado. Mas eu estou te falando na questão de que você não vai trocar muita coisa ali não, porque não tem mais o que a gente defender aqui. O meio reformado brasileiro hoje, se ele não fizer aí uma guinada de 345 graus, ou de 1000 graus para trás, se ele não der uma ré
e fazer uma convergência, voltar para o caminho antigo dele, eu acredito que isso hoje é quase impossível, a Igreja Reformada Brasileira voltasse para a reforma. Eu acho que é impossível isso acontecer. Acho que daqui para frente é uma descida, é uma decadência que não teremos mais como voltar. Via de regra, você vai ver aí as presbiterianas aí de São Paulo, aqui de Minas Gerais, e as outras igrejas que se alinham a esse tipo de pensamento, como é que está acontecendo. Basta você perceber como hoje os batistas e os presbiterianos, eles se alinham com o adventismo do sétimo dia. Tudo começou quando começaram a se alinhar com os arminianos ali no mesmo patamar, na mesma coisa, nas mesmas conferências, tal. Quando conferências grandes do Brasil começou a pegar conferências que chamam aí figurões de igrejas reformadas aí, figurões reformados mesmo aí, de gente grande, americano, brasileiro, tal, via de regra aí, misturando-se com dinheiro público. Tem uma conferência grande aí que ela dura um monte de dias, acho que ela dura quase uma semana. Você vai ver o pastor falando, está aqui o prefeito, está aqui o governador do estado, tal, aí passa nos comerciais da conferência sempre apoio cultural, prefeitura não sei de onde, tal, esse negócio todo. Você vê que, via de regra, irmãos, esse era um projeto mais neopentecostal, pentecostal. Também começou-se a ver que os figurões reformados tinha capilaridade dentro do campo arminiano, pentecostal, e eles gostaram disso e ficaram lá. Eu lembro-me que havia uma crítica sempre dos pastores reformados com a peregrinação que os pastores pentecostais da década de 90 até 2010, por ali, faziam com esse pessoal em Jerusalém. Eu lembro que isso começou lá atrás, ele nem era pentecostal na época, mas o Caio Fábio de Araújo, reverendo Caio Fábio, na época que era pastor presbiteriano, ele começou aí com essa peregrinação e tal. Quem começou a implantar essa coisa toda dentro do presbiterianismo foi o próprio Caio Fábio. Via de regra, ele era o cara aí que, quem é aí da minha idade aí, que está com quase 50 anos, vai lembrar bem do Caião ali, sendo garoto propaganda na Rede Globo e tal. O Caio Fábio era o tipo do Malafaia hoje. O Malafaia nem era o Malafaia na época. Quem era o cara mesmo era o reverendo Caio Fábio. Caio Fábio com a vide, trouxe... Hoje a gente quase que abomina o que o Caio Fábio fala, porque é abominável mesmo o que ele fala sobre o Evangelho. Mas... via de regra, vamos deixar aqui claro que o reverendo Caio Fábio, quem mudou muito aí a perspectiva do evangelho brasileiro aqui nessa questão do presbiterianismo aí, sair mais da casinha e ser um cara de evangelismo tal, misturou-se com política tal, aquele negócio todo e deu o que deu. Mas quem tirou o presbiterianismo do anonimato na década de 80, até a década de 90 ali, finzinho de 80 para 90 quase que toda, até 95 por ali assim, foi o pastor Caio Fábio. Foi o Caio Fábio. Passou-se um tempo, houve lá o que nós podemos chamar de uma tragédia com o Caio Fábio. O Caio Fábio saiu do Brasil e o presbiterianismo recolheu-se, porque aí acendeu uma figura chamada Silas Malafaia na televisão, aproveitou o vácuo que o Caio deixou e foi ali e ficou. E essa turma também ia para Israel demais, com outros figurões pentecostais e tal, e assim por diante. Mas virou-se quase que uma peregrinação à Terra Santa que os pentecostais e os neopentecostais faziam. Parece-me que os pentecostais usaram muito essa coisa e, no meu tempo mesmo como
pastor assembleiano, eu havia ali já um desuso disso da própria igreja pentecostal, foi deixando de lado. Os neopentecostais novos aí vieram, os neo dos neo, e começaram a pegar isso aí. Mas certo é que chegou também na galera reformada. Chegou na turminha do Hernando Dias Lopes, Saião, ou é Zaião o nome do cara, eu não sei bem. Chegou aí nessa turma, e as empresas aéreas que fazem esse tipo de turismo, a empresa de turismo que faz essas emboladas, começou a colocar esse pessoal no meio e fazer uma caravana pro fulano, pro beltrano, pro cicrano e tal. E ó, Israel na veia. Mas entende, irmãos, aonde está o cerne da peregrinação? Que ainda não é esse o ponto alto desse vídeo. É que tudo começou quando nós começamos a querer ter uma importância que nós não tínhamos. É que tudo começou quando nós deixamos de ser quem somos para copiar aquilo que nós dizíamos que era errado. É que a igreja, ela, e agora do modo geral, ela deixou-se seduzir por coisas tão abomináveis que aí, veja, e aí as igrejas neopentecostais começaram a produzir bloco de carnaval gospel. Lá na minha terra, Igreja do Nazareno foi uma das pioneiras disso. Marcha para Jesus, e aí segue aí uma renca de gente fazendo um monte de coisa, mas os blocos de carnaval eram uma ideia, primeiro, satânica, né, que era totalmente fora dos portões da igreja isso, e aí começou os neopentecostais fazerem, os pentecostais entenderem que é bom, podia dar uma visibilidade maior, vamos lá, vamos fazer. Só que agora isso atingiu também o presbiterianismo. Quando você começa a copiar demais, você perde a sua identidade. De onde vem essa crise institucional do presbiterianismo? Tem alguns irmãos CCBanos que acham que é porque está indo muito crente da CCB para lá, e não foi, não é isso. É porque lá atrás, há uns 10, 12 anos atrás, houve um grande êxodo de assembleianos que saíram da Assembleia de Deus e foram para a presbiteriana. E ao invés da maioria deles virarem reformados, em sua maioria eles conseguiram pentecostalizar ou repentecostalizar a presbiteriana, porque a presbiteriana do Brasil sempre teve um pé ali nas igrejas pentecostais, sempre teve, não adianta negar que é fato. Sempre teve ali um pezinho no continuismo, sempre teve ali um pezinho nisso aqui. Dado isso tudo, acredito que as igrejas reformadas começaram a ver isso e começaram a fazer ali um tipo de meio campo para ganhar mais pessoas, vamos assim dizer. E é aqui, irmãos, que entrou. Chegamos ao ápice de hoje, termos a notícia de que no dia 2/3 de 2025, domingo próximo agora, a 8ª Igreja Presbiteriana de BH vai sair com o seu bloco na rua, chamado 99 não é 100, bloco de carnaval mesmo da Igreja Presbiteriana. Chegamos a esse nível, chegamos a esse aparato violento e diabólico. Não acho que as igrejas, quando a gente acha que elas não podem descer, elas cavam um buraco e descem um pouco mais. Nós nos esquecemos que o evangelho, ele é radical. O radicalismo do verdadeiro evangelho. Esse livrinho aqui que eu vou ler um pedacinho só para vocês. Se você quiser adquirir esse livro, primeira descrição, está aqui na descrição do vídeo, meu WhatsApp, está também no primeiro comentário fixado.
Lembremos-nos do que o Senhor Jesus disse concernente a nós e ao mundo. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Em Gálatas 5,17, o apóstolo Paulo diz: Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Em Colossenses 3,1, o apóstolo Paulo diz: Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Em Hebreus 12:1, o apóstolo diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta. Vivemos um evangelho que, na verdade, está a anos-luz do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Vemos pessoas denominadas cristãs cuja conduta espiritual nada tem em comum com as Sagradas Escrituras. Elas amam coisas que a Bíblia condena, amam parecer-se com o mundo. Fico observando como a sociedade evangélica tornou-se apenas mais um ambiente onde se atua a fim de ganhar muito dinheiro. Os evangelistas de hoje pregam a palavra do Senhor Jesus e apresentam o sacrifício de Jesus Cristo como sendo um cumprimento para a sua vida, para a vida dos homens. Não adianta, irmãos, dizermos que somos cristãos. Não adianta dizermos que somos cristãos se o mundo ainda nos fascina. Um canto simples de um pássaro ou a beleza das flores consegue nos tirar a atenção. Se estas coisas tão belas conseguem fazer com que você deixe de olhar para ele. Se os fortes terremotos e os grandes maremotos conseguem desviar o seu olhar dele, então você com certeza ainda não encontrou a beleza, e você encontrou beleza que não seja a beleza de Cristo. O evangelho que a maioria das igrejas do Brasil tem pregado não passa de fábulas. O que nós estamos vendo hoje sendo pregado dentro das igrejas, tanto arminianas como igrejas reformadas, são fábulas. O que nós temos visto hoje em nosso meio é uma igreja altamente libertina. É uma igreja totalmente destroçada, afundada no pecado. Uma igreja libertina. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Percebe, irmãos? O que vejo nos dias atuais é que muitas igrejas que se dizem cristãs estão afundadas em libertinagens destrutivas. O evangelho que a maior parte das igrejas está pregando hoje não passa de uma série de ideias humanistas. A Bíblia e o humanismo nunca andarão juntos, pois o humanismo banaliza o pecado. Veja se não é isso que os pastores reformados estão fazendo hoje. Eu estou me dirigindo aos pastores reformados porque há uma ideia de que os pastores reformados, quando se fala que a pessoa está saindo de uma igreja pentecostal, neopentecostal e procurando uma igreja reformada, há uma ideia de que pastores reformados são homens sérios, são homens que pregam somente a Escritura, que vivem baseados nos seus documentos de fé. E não é isso que estamos vendo hoje em dia. O que estamos vendo são moleques espirituais tomando os nossos púlpitos. O que estamos vendo hoje em dia são pastores reformados, tá? Eu estou falando de vocês.
São pastores reformados tão carnais que passam a vida inteira pregados dentro de academia de musculação, mas não tem uma hora de oração com Deus. Andam com a biblioteca igual essa minha que está aqui atrás, ó, que muita gente acha até de vez em quando que é como a CRI, não é não. Tá? Isso aqui é de verdade. Andam com a biblioteca maior do que essa atrás deles, mas quando fala você sente a carnalidade dos homens falando. Não existe consistência com Deus, irmãos. Um ateu pode conhecer isso tudo que está aqui atrás de mim. Um ateu pode conhecer muito mais de Bíblia do que muito mais de teologia sistemática do que qualquer outro pastor. Um ateu pode conhecer os compêndios e os trâmites e as melindres de uma sistematização da fé, mas ele não terá como andar com Deus dessa fé. O que nós estamos vendo hoje são pastores amantes de si mesmo. Homens que estão enveredados pela sua própria vaidade, andando nos caminhos torpes de Caim, andando nos caminhos de Balaão, como disse Pedro, homens amantes de si mesmo, como disse Paulo. O que nós estamos vendo hoje são pastores totalmente, com vidas familiares totalmente destruídas, viciados em pornografia, cheios de vaidade, cheios do eu, amantes do próprio corpo, homens que não estão dispostos a jejuar em um dia, porque dizem que isso é coisa do passado, que jejum que nada, e jejuar para quê? Que orar muito assim para quê? Para que uma vida de santificação? Se eu fui salvo pela graça, Paulo está dizendo, irmãos, vocês foram salvos, porque vós, irmão, fosse chamado à liberdade, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Quando você banaliza o pecado, você tem que estar pronto para banalizar a graça de Jesus Cristo. Vejo muitos pecadores de Bíblia na mão, afirmando que eles pecam porque são salvos pela graça e não por obras. Quando um filho de Satanás faz esta afirmativa, ele só está mostrando o seu verdadeiro caráter. É justamente esse tipo de graça libertina que as igrejas secularistas têm pregado aos seus membros. Considero, está escrito aqui, o que eu vou lhe dizer. Considero a maioria das igrejas evangélicas e todas as católicas como Olá e Olibá. Estas são as duas irmãs prostitutas de que o Senhor falou para o profeta Ezequiel, em Ezequiel 23, 1 ao 49. Leia a sua Bíblia lá depois. Veja a história de Judá e Samaria, a respeito de quem o Senhor falava, de forma figurada. Assim como elas hoje, a Igreja Católica e as evangélicas estão fazendo as mesmas coisas erradas. No entanto, Deus ainda tem um remanescente dentro desta Babel espiritual. Irmãos, o remanescente de Deus nesses últimos dias será chamado de tudo que não presta. Eu sou chamado toda hora de legalista. Puritano do século XVI. Segue um monte de nome aí que você queira dar. Se você quiser ser diferente, buscar por santidade no meio dessa Babel que aí está, se prepare. Você vai levar muito nome. Homens amantes de si mesmos, secos, vazios, falam de si para si, esboçam seus conhecimentos filosóficos e teológicos, coisas que eu também estudei. Mas nenhum seminário me ensinou a importância da vida de uma oração. Nenhum seminário me ensinou a importância de um jejum. Nenhum seminário me ensinou a importância de viver uma vida piedosa com Deus. Uma vida que ninguém me ensinou que andar com Deus é diferente de conhecer o Deus da teologia. Não estou dizendo que você não deva estudar, não estou dizendo que você não deva buscar. Ao contrário, estou dizendo que você deva fazer. Mas estou dizendo que se você for apenas estudar, você será apenas um estudioso.
Eu vou repetir uma palavra de Paul Washer e vou assinar embaixo. Eu prefiro um Ravenhill a 10 calvinistas mortos. Eu prefiro, e agora essa fala é minha, eu prefiro um David Wilson a 1000 calvinistas mortos. David Wilson era um homem cheio de perigo para o inferno. Eu prefiro ele a todos os calvinistas que cercam esta nação. Um homem que andou com Deus. Um homem que sabia quem era Deus e Deus sabia quem era ele. Vocês que parem para me criticar, façam o que quiserem fazer. Mas eu vou preferir ele a muito calvinista morto que eu conheço hoje em dia. Tem horas que dá vergonha de dizer que a gente é reformado. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que sou um teólogo de linha reformada, nenhuma vergonha de dizer isso. Mas não tenho vergonha nenhuma de dizer que é melhor andar com Deus. Vemos nas igrejas pessoas que se dizem profetas de Deus, prometendo coisas para pecadores inveterados no pecado. As igrejas modernas fazem de tudo para serem aceitas pela sociedade. Veja, vocês sabem quando eu escrevi esse livro aqui que eu estou lendo para vocês? Deixa me ver aqui a data do lançamento desse livro. Foi em 1 de fevereiro de 2014. Eu escrevi isso aqui em 2014, nós estamos em 2025. Vê quantos anos faz que esse livro está escrito. Vocês acham que eu falo que eu venho falando é agora que eu estou falando isso? Estou falando que a igreja, principalmente a reformada, iria cair em um declínio, eu já estou falando disso há muito tempo. As igrejas modernas fazem de tudo para serem aceitas pela sociedade, porém, a grande verdade é que o verdadeiro evangelho nunca será amigo do mundo, pois eles se opõem entre si. Veja o que o apóstolo Paulo afirma em Gálatas 5,17. Existe uma luta 24 horas por dia entre a carne e o Espírito Santo. Entre a carne e o Espírito. A carne é o velho homem. Este só o puxará para as coisas da carne, que são inveja, porfias, prostituição e etc. A igreja não foi chamada para ser amada. É aqui, irmãos, que está o perigo todo. Nós estamos querendo ser amados, quando Jesus, na verdade, disse que nós seríamos odiados. Por que nós estamos usando as mesmas armas? Pergunte aos pastores presbiterianos, pergunte aos pastores da sua igreja, da Assembleia de Deus, pergunte aos pastores da sua igreja, se for batista, ou de qualquer igreja que você seja, pergunte a ele, pastor, por que nós estamos usando os mesmos métodos carnais para ganhar as pessoas carnais? Quando o apóstolo Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Deus. Para evangelizar, irmão, você não precisa de um trio elétrico. Para evangelizar, você precisa do evangelho. Mas quando você perdeu o evangelho, você precisa de qualquer outro aparato para colocar no lugar para continuar sendo relevante. É aqui que está o negócio todo. As igrejas reformadas querem ser relevantes. As igrejas do Brasil hoje querem ser relevantes. A igreja não foi chamada para ser amada. Olha a história do cristianismo. Veja em que tempo da história a igreja foi amada pelo mundo. Quando a igreja deu as mãos ao Estado, nasceu a igreja oficial romana. E todo culto idólatra e pagão foi colocado dentro dela. Veja o que aconteceu. Quando a igreja saiu de ser uma camponesa para ser um amante do Estado, nasceu a igreja católica apostólica romana. Então você que é presbiteriano, que está me ouvindo, pense 2 vezes antes de xingar o pentecostalismo. A igreja não deve se parecer com o mundo para ganhá-lo.
Veja, está escrito isso aqui em 2014. Olha bem, vou ler isso aqui na íntegra para eu terminar o vídeo para não ficar grande. A igreja não deve se parecer com o mundo para ganhá-lo, pois foi o próprio Cristo quem disse que a igreja seria odiada pelo mundo. Mateus 24, 9. O sistema de pregação da igreja foi mudado hoje. Vemos pastores dizendo que a igreja deles só se prega uma palavra de autoajuda. Outros dizem que as pregações das suas igrejas têm que ter muito poder. Mas o poder que eles se referem traduz-se em pulos, gritos e etc. E depois que o culto acaba, as pessoas voltam para suas velhas vidas miseráveis, afundadas no pecado. Púlpitos têm se tornado locais de pastores fazerem o povo rir. Existem no Brasil alguns pastores que são verdadeiros contadores de anedota. As pessoas vão ao culto para rir e não para chorar. Como você conhece uma igreja ímpia? Para a gente terminar agora. Como você conhece uma igreja ímpia? Quando a pregação da igreja for aceita pelo mundo. Quando o mundo aceita a pregação da igreja, isto significa que esta igreja não incomoda mais o pecado. Quando o mundo aceita a pregação da igreja e o mundano não muda, mas diz que ama a pregação daquele pastor, saiba disso. Este pastor é um mundano. Quando os homens afundados nas suas orgias espirituais dizem que amam a pregação de tal pastor, mas não abandonaram o seu pecado por causa dessa pregação, saiba disso. O erro não está no pecador, o erro está no pregador. Porque ele não prega mais o evangelho de arrependimento, ele está pregando outra coisa, menos o evangelho. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, da nossa vida. Se você gostou, adquire esse livro aqui, O Radicalismo do Verdadeiro Evangelho, um chamado à santidade. É isso mesmo, tá? Adquiri esse livro, foi eu que escrevi em 2014. E se você quiser uma vida prática mesmo com Deus, uma coisa maior, o Manifesto de Jesus Cristo, uma abordagem sobre exegética sobre o Sermão do Monte. Esse aqui é o capítulo 6 do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, o capítulo 5 também tem aqui. Você me chama nesse WhatsApp que está aí embaixo e você fala diretamente comigo, vai falar comigo mesmo, tá? Em nome de Jesus, e eu te digo como é que você consegue adquirir os nossos livros. Se você também quiser fazer parte da nossa escola de conselheiro cristão, eu sou um conselheiro familiar há mais de 23 anos. Eu aconselho famílias de toda espécie há mais de 23 anos. Nós temos um curso de conselheiro bíblico. Se você também quiser fazer este curso, 2 anos de curso conosco, entre em contato, mesmo WhatsApp aí, pergunta sobre os livros, sobre o curso, eu te informo sobre tudo. Queridos, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus e que Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus.